Fala, peregrinos, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, se você acha que o dólar baixo é bom para você, você está sendo enganado. Você acha que o dólar baixo é bom para você porque eles querem que você ache isso e porque você não sabe como se aproveitar da alta do dólar. Você pode fazer várias coisas para se aproveitar da alta do dólar, como ter um trabalho que pague em dólares, investimentos fora do Brasil, ter um negócio que venda produtos que se valorizam com o dólar e outras possibilidades que eu vou passar para você nesse vídeo. Você pode melhorar de vida enquanto todo mundo está preocupado com o futuro, mas enquanto as pessoas choram, você pode vender os lenços. Com essas ideias, você irá se tornar uma pessoa antifrágil, vai aprender a se sair bem em todos os cenários, tanto com o dólar baixo como o dólar alto, e também vai entender por que não querem que você aprenda isso e como eles fazem para te controlar. Então, sabendo que existe como ganhar dinheiro com o dólar em alta e que é muito melhor você ser a pessoa que está ganhando quando o dólar sobe e não a pessoa que fica reclamando, eu vou aqui então nesse vídeo apresentar para vocês, primeiro, o porquê que o dólar sobe tanto. Então, eu vou mostrar de uma forma bem rápida e também uma forma simples. Não vou me aprofundar em questões econômicas que muitas das pessoas que assistem o canal não sabem. E a partir do momento que eu explicar o porquê que o dólar sobe e você entender, você vai se perguntar como ganhar com isso. Então eu vou apresentar soluções que você pode aplicar na tua vida para você ganhar com o dólar em alta. Que como eu vou mostrar para você, isso é um fato e ele sempre vai subir. Então, primeiro eu queria mostrar o gráfico do dólar. E o gráfico ele vai demonstrar como que o preço do dólar se comportou. E a gente pode observar que desde 1994, que a gente teve o início do Plano Real, né, o real brasileiro que a gente usa hoje, ele teve então a sua criação, ele ficou ali nos anos 2000 até 2003, ele teve uma alta muito forte. Isso aconteceu, essa alta, a primeira alta aqui foi por conta da eleição do nosso atual presidente, o primeiro mandato dele, do presidente Lula, onde a economia ficou muito com medo do que o Lula podia fazer, né? Enganados eles estavam de não saber que esse cara ia estar de novo 20 anos depois na presidência. E, enfim, a gente sabe a história. E depois que ele ganhou, o Brasil entrou num período que cresceu muito, de fato. A gente passou por um período em que as exportações elas acabaram representando um potencial muito grande. O mundo cresceu e a gente aproveitou isso. E o dólar caiu. Então a gente tem que, de 2000 a 2010, o dólar não variou muito. Ele foi a 3,50, depois foi a 1,50, né? A gente conseguiu manter esse patamar até 2015, aonde a gente começou 2015 com dois reais ali, 2,20. E a partir desse momento a gente tem essa alta explosiva do dólar. Aqui a gente pode entender que alguns fatores levaram esse aumento de preço, né? Primeiro, a crise da Dilma, né? Onde a gente impeachmentou a nossa presidente Dilma. Isso levou, o Brasil estava com muitos problemas que estamos voltando a ter, problemas fiscais. Então, um problema interno, né? São problemas que a gente, como brasileiro, causou a nós mesmos e por isso que o dólar sobe. E a gente teve então esse problema, e daí a gente veio a pandemia, que levou esse dólar aos patamares que está, e hoje a gente está cada vez subindo. Mas você olhando esse gráfico aqui desde 1994, você vê que isso é uma tendência, você tem uma tendência de alta no preço, e o preço sempre sobe. Outra notícia que eu separei aqui, essa notícia é de 8/11, né, faz poucos dias, em que o dólar ele tá subindo, ele está a 5,73, e isso acontece porque a China, então, ela não está importando os produtos brasileiros e também o governo Lula não apresenta pacotes de medidas fiscais. Então, a gente está passando um problema interno em que a gente precisa diminuir os gastos. Então, é um dos porquês que o Brasil ele não está conseguindo ter um dólar mais baixo. É um dos motivos por conta dos problemas fiscais. Mas eu queria separar em três grupos aqui por que o dólar sobe tanto. Então, primeiro seria a parte econômica, tá? A primeira coisa que a gente deveria entender é a inflação. Então, a inflação, o que seria facilmente para quem nunca entendeu esse termo, ou escuta e não sabe muito bem, seria quando os preços sobem, né? Mas não seria quando um produto sobe, quando tudo sobe. Então, hoje, quando você vai no mercado, você sente uma inflação, porque parece que todos os produtos ali subiram. Isso é inflação. E a moeda, ela sofre inflação no geral. Então, o real, ele acaba subindo a comida, ele sobe o combustível, ele sobe tudo. E o dólar também, existe a sua inflação, o seu aumento de preço.
E eu trouxe dois gráficos para mostrar aqui também por que, que o dólar ele sempre vai subir. Então, se você pegar o real de 1994 até os dias aqui é o gráfico até 2021, o real, uma nota de 100 reais tem o mesmo poder de compra que 15 reais. Então, com 15 reais em 1994, você comprava o que 100 reais compra hoje. Então, a gente teve uma queda muito grande do valor da nossa moeda. Então, em 20 anos, a gente tem, então, não, quase 30 anos, né? 30 anos, a gente tem uma perca do poder de compra, né? As pessoas elas não conseguem mais comprar com 100 reais. Hoje você vai no mercado, você não compra quase nada. Sendo que com 100 reais, em 1994, era um salário mínimo, né? Então você tinha um poder de compra muito maior naquela época. E hoje você não tem esse poder de compra. Então esse é o primeiro fator. E agora você tem a análise do gráfico do dólar. Então se a gente pegar aqui, o dólar ele perdeu o valor de compra dele, 100 dólares, eles hoje valem 3 dólares. Só que ao invés de ser 1994, a gente tem que esse gráfico é de 1912. Então em 100 anos, o dólar ele perdeu quase a mesma coisa que o real perdeu em 30. Então essa diferença de perda de valor das moedas, ela vão levar sempre ao dólar subir. Porque o dólar, como ele tem uma inflação menor, como ele perde poder de compra de uma maneira mais lenta, ele sempre vai subir. Ele vai fazer com que o dólar sempre vale mais, enquanto o real vale menos, por conta da própria inflação da moeda. Então, a não ser que o Brasil realmente se torne um país diferente, ele tome outros rumos que não está sendo previsto pelos próximos 10 anos, por conta do que eu vou mostrar no vídeo, o dólar vai subir. Então, você tomar uma ação para que o dólar suba e você ganhe nisso, já é o primeiro passo para que você consiga, então, aproveitar esse momento que vai acontecer. O dólar ele vai ir para 10 reais. A pergunta não é se vai, mas quando ele vai, porque ele vai. E a gente tem que aproveitar isso sabendo disso. Então, o primeiro passo é a inflação. Outra questão que é importante a gente analisar é o PIB. Então, os Estados Unidos, ele hoje é a maior economia do mundo, ele consome muito, ele produz muito, e isso influencia muito, né? A questão do dólar, ele é utilizado por muitos países. A gente tem uma renda per capita também muito maior, então os americanos, eles ganham mais, eles têm mais poder de compra, e isso reflete na economia deles, então o dólar, ele é mais forte nesse sentido. E um fator que muitas pessoas, elas não levam em consideração, mas é muito chave ainda para a gente entender a dominância do dólar como moeda, é que o petróleo ele é vendido apenas em dólar. Então existe um acordo em que o petróleo ele pode ser cotado apenas em dólares. E como o petróleo ele é utilizado mundialmente para a produção de combustíveis e diversas outras coisas que realmente são necessárias ao petróleo, e o petróleo ele acaba sendo um ouro, né? De forma líquida mesmo, ele é necessário para os países, ele precisa ser utilizado. Então o dólar ele acaba sempre tendo essa utilização, ele está sempre em pauta, né? Então ele é muito forte. E tirando então esses aspectos econômicos básicos aqui, a gente tem uma questão social. Então a confiança principalmente porque o dólar é utilizado, ele é uma moeda forte. E uma pergunta que você pode se fazer, você vai entender o motivo dessa confiança, né? Se os Estados Unidos quebrar, quem não vai, né? Porque os Estados Unidos, a potência que ele é, você confiaria que se os Estados Unidos quebrar, outro país não vai quebrar? Eu acredito que pro chegar no ponto em que os Estados Unidos quebrar, os outros países já quebraram. Então é muito importante a gente entender essa dinâmica. E também entender, e tem alguns filmes que é interessante a gente ver. São filmes relacionados à crise de 2008. Um filme aqui é muito conhecido, que é o filme A Grande Aposta. Acredito que várias pessoas já viram, tem na Netflix. Mas tem um filme que algumas pessoas podem gostar, outras não. É um filme um pouco mais... ele é um filme um pouco... Ele mostra muito mais a realidade do que aconteceu. Pode ser até um pouco monótono para as pessoas. Para quem gosta de economia, seria interessante assistir. Que é o filme Too Big to Fail, que é grande demais para quebrar. Que eles mostram como que foi a negociação com os bancos da subprime lá, de 2008. Que quando eles foram quebrar, eles tiveram uma reunião com o governo. E eles negociaram valores ali, bilhões de dólares que foi preciso utilizar, porque senão ia quebrar todos os bancos. Então você vê o poder que os Estados Unidos têm. Então ele com uma canetada ele consegue salvar os maiores bancos do mundo,
porque ele tem uma moeda forte. Se fosse qualquer outro país e acontecesse um problema desse, talvez eles não conseguissem salvar, por conta que eles não têm o poder na moeda, né? E como a moeda dos Estados Unidos hoje, como qualquer outra, não tem lastro, então eles podem imprimir, e como existe uma confiança nessa moeda, ainda hoje, eles podem fazer isso, e então os Estados Unidos eles conseguem se manter como o detentor de todo esse poder, né? Principalmente da moeda. E a questão política, né? Que daí a gente entra aqui em vários assuntos, né? A primeira seria a segurança jurídica, né? E aqui eu queria até trazer aqui que eu vi essa semana, achei isso aqui uma loucura, né? Que a mulher pegou 17 anos de prisão porque ela defecou na mesa do Xandão. Exatamente. Aqui eu até trouxe aqui, ó, Moraes volta para condenar Fátima. 15 anos de prisão. E ela pegou, além de 15 anos de prisão, ela pegou uma multa, né, pequena multa de pagar uma indenização de 30 milhões por danos morais. Eu não quero dizer aqui que isso seja algo que é certo ou errado, mas que é uma pena que tá meio fora do que seria a realidade da Constituição por uma pessoa dessa idade e também pelo ato, né? Tantas pessoas que cometem crimes muito piores no sentido de violência, né? E não pegam uma prisão dessa e uma multa desse tamanho. Você vê que claramente não existe uma coerência, né? Não existe... a pessoa ela não está sendo imparcial, né? Ela fez isso para punir como uma forma de demonstração de poder. A gente tem também a questão do Elon Musk, né? STF mandando, desmandando as leis, que faz o que quer, até ele bate de frente com uma das pessoas mais poderosas do mundo e não acontece nada, né? Isso demonstra segurança jurídica, a insegurança, né? A questão da prisão do Lula, né? Que ele foi descondenado em segunda instância quando convém, mas quando não convém ele foi preso, enfim. Jogo político que eles fizeram ali, e você vê também que não tem segurança nenhuma, porque uma hora vale uma coisa, outra hora vale outra. Uma hora a prisão em segunda instância ela é válida, uma hora ela não é válida. Você também tem MSTs e quilombolas, questões aqui que não entram no mérito que tem que ter reforma agrária ou não, que existe preservação da cultura ou não, mas existe uma desapropriação de terras que acontecem por conta desses movimentos. E muitas vezes eles não acontecem da forma que deveriam ser, onde não existem propriedades privadas no Brasil que estão isentas de sofrerem a ação do governo, como diferente dos Estados Unidos, em que você é dono da tua propriedade rural e você é detentor, tem a Constituição embaixo do braço e eles não vão fazer nada. Aqui não. Aqui, dependendo do governo, eles vão lá, vão tomar tua terra, eles vão te pagar uma mixaria pelo que eles acham que vale. Enfim, eles vão fazer aquilo que eles acreditam ser o socialmente mais correto. Mas a Constituição não permite, mas eles passam por cima. Então, a gente tem esse problema de segurança jurídica no Brasil que está ficando cada vez mais grave. Talvez até eu perca a desmotivação desse canal aqui, desse vídeo, que pode até não ter alcance, por conta dessas coisas que eu falei aqui e tudo. Porque a gente está realmente seguindo por um caminho em que vai existir uma censura com esses temas aqui. E acredito que não vai demorar muito para que essas palavras que foram faladas aqui, elas acabem sendo proibidas. Mas teria que mostrar isso no vídeo para entender também por que o dólar sobe tanto. A gente tem um problema também da segurança fiscal, que eu acredito que todo mundo saiba e também já está cansado de saber e também de pagar os impostos do Brasil. Então o Brasil hoje ele possui alta carga de impostos, porém o Brasil vai ser o país com maior IVA do mundo. Então eu trouxe aqui uma reportagem. Então o Brasil terá o maior IVA entre 124 países após mudança da reforma. Então a gente vai fazer um cálculo ali e a gente vai chegar numa alíquota de imposto de 28%, quase 28%. Isso é o que se estima, né? Só que a gente tem que entender que 28% é um IVA maior que a Hungria, que a Croácia, que a Dinamarca, que a Noruega, que a Suécia. É uma piada isso. Se você comparar com todos os países que têm um IVA tão alto, a gente não está nem perto da qualidade de vida que esses países têm. Islândia, Grécia, Irlanda, Polônia. Os países que têm IVA alto, eles entregam uma qualidade de vida alta. E o Brasil, que vai ter o maior IVA do mundo, mas vai continuar sendo um país
que não entrega nada, né? Então, a gente não vê nenhuma mudança nisso. O governo ele não se preocupa em mudar realmente os gastos do governo para que a gente pague mais impostos, mas receba mais. Não, a gente continua tendo altos custos com o governo e vai continuar a mesma merda que sempre teve, né? Então, esse é um problema aí. E um fato interessante que eu vi essa semana, achei interessante pra gente refletir, né? Que o IVA ali é 28%. Porém, se você considerar os impostos que já tem embutidos no produto e tudo ali, a gente basicamente trabalha 6 meses do ano para pagar imposto. Então, 50% daquilo que a gente ganha vai para imposto. E na Bíblia, a gente tem que o povo se revoltou contra o faraó por 20%. Então, quando José ele é confrontado para se libertar o povo do Egito ele estava muito bravo com o faraó porque tinha que pagar 20% de imposto sobre as coisas para o faraó. E a população não aguentou, falou, tem que pagar 20%, isso é um absurdo, tudo. E isso levou ao povo a se rebelar. E é interessante analisar que hoje na sociedade moderna, que a gente se diz tão pessoas tão civilizadas, né, cultas, que sabem as coisas, a gente tem conhecimento, a gente não percebe que a gente paga um imposto que seria inadmissível há 500 anos atrás, ou no tempo da Bíblia, né? Até se você pegar o Brasil colonial, em que a gente era uma colônia de Portugal, a gente pagava menos impostos que a gente paga hoje. E isso reflete em toda a nossa capacidade de país. Então a gente aceita pagar um imposto alto e não receber nada. Sendo que quando a gente era uma colônia, a gente era um país para eles explorarem, a gente pagava menos impostos. Então, aqui é o principal ponto. O dólar nunca vai parar de subir enquanto isso não mudar. E eu, francamente, acredito que isso não vai mudar, principalmente pelos próximos 10 anos, talvez, se a gente não tiver uma nova geração que mude o pensamento e que comece realmente a mudar as coisas politicamente no Brasil. A gente tem que ter também pensar na segurança política, né? Então, todos os escândalos que a gente teve, Lava Jato, Mensalão, etc., que daí entra nessa parte de jurídica também, que, enfim, são problemas que a gente sabe que o Brasil tem e que não melhora. A gente tem também a questão, daí olhando para o lado dos Estados Unidos, que seria o domínio com guerras e poder militar. Então, eles têm o controle por meio da força e eles utilizam desse poder como bombas nucleares, enfim. Então, eles têm esse poder e acaba que esse domínio ele acaba se estendendo aos demais países. Então, a gente vê que nesses últimos anos que o Biden estava ali no controle, a gente vê que os Estados Unidos enfraqueceu muito como nação, por conta que existia um líder fraco. Então, a Rússia ela tomou uma posição e atacou muitas vezes por conta dessa fraqueza que eles sabiam que tinham. Então, os Estados Unidos ele é muito forte também por conta da posição de liderança que ele tem. Então, agora com o Trump já se espera uma posição mais firme, uma revidação, né? Então, um contra-ataque contra aqueles ataques que o Biden acabava deixando passar por ser um governo mais de esquerda, né? A gente também tem um grande consumo e produção de commodities. Então, o mundo depende dos Estados Unidos. Ele depende tanto na produção. Então, os Estados Unidos ele produz muita soja, ele produz muito milho, ele produz muita carne, ele é um país muito grande. Então, ele é um país do tamanho do Brasil, mas ele produz muito mais e consome muito mais. Então, ele é uma grande potência. Então, o mundo depende dele, tanto para os produtos que a gente manda para eles, porque eles consomem muito, e também por conta das exportações, né? Então, eles acabam consumindo e gastando muito, né? Tanto na compra como na venda. E daí fica a pergunta, né? Como ganhar com isso? Agora que a gente viu que realmente o dólar não vai parar de subir, que a gente vai ter que ganhar de alguma forma dólar a mais. E como é que a gente ganha dinheiro com isso, né? Então, primeiro, seria 3 opções, né, que a gente tem. Ou trabalhar e receber em dólares, investimento em dólares e negócios que a gente pode fazer no Brasil e que pode se ganhar em dólar. Então, o que a gente pode fazer trabalhando para receber em dólares? Então, a gente pode ser programador. Então, existem várias pessoas que são programadores que trabalham nessa área, que podem trabalhar remotamente e elas trabalham do Brasil e ganham em dólar ou ganham em outra moeda. Você pode trabalhar para qualquer outra empresa. É uma profissão muito interessante nesse ponto. Você consegue trabalhar home office. Eu acho que é
O principal diferencial que você tem dessas novas profissões é esse. Você pode trabalhar home office. Eu acredito que a qualidade de vida, independente da moeda até que você ganhar, a qualidade de vida do home office vai ser muito melhor. Você pode ser youtuber. Então, quando você é youtuber, você pode ganhar em dólar. Então, eles vão te pagar em dólar. Você vai ter que converter para real. Né? Você vai ganhar em dólar. Você pode ser escritor ou copywriter. Então, aqui eu divido porque às vezes a pessoa pode ela trabalhar como escritor mesmo, escrever livros, trabalhar no editorial. Ela pode, se ela for uma pessoa fluente em inglês, ela pode trabalhar na tradução. Ela pode trabalhar ensinando o idioma, no caso, como professor de português para estrangeiros mesmo, através de plataformas de inglês e através de aulas particulares. Ela pode ganhar dinheiro dessa forma. E você pode ser um copywriter também, que daí você vai trabalhar nessa parte de escrita, mas daí na internet. Você pode ser videomaker ou fotógrafo, né? No videomaker ele vai produzir vídeos, tanto na parte mais... Você pode gravar vídeos ou você pode se especializar em trabalhar com edição de vídeo. Hoje é uma profissão que acaba dando um retorno interessante e você pode trabalhar assim ganhando em dólares. O fotógrafo também. Se você for um bom fotógrafo, você pode ganhar tanto tirando fotos como fazendo edição de fotos, enfim. Você pode fazer um freela gringo, então você pode trabalhar como freelancer para pessoas que moram em outros países e ganhar em dólar. E web designer também você pode fazer, tanto as áreas de entre em programação. E só que você precisa falar inglês. Então, independente daquilo que você escolher para fazer, você vai ter que falar inglês. Então, esse é um ponto muito chave que você precisa falar inglês. Não existe hoje nada que você possa fazer que você vai ganhar em dólar que você não precisa pelo menos minimamente saber inglês. Você vai ter que saber alguma coisa em inglês para você conseguir se desenvolver nessas áreas. Tanto para você conseguir falar um pouco com essas pessoas, como para você também conseguir se desenvolver um pouco, né? Você vai ter que pelo menos ter uma conversa minimamente com essas pessoas. E foca em ganhar experiências em habilidades úteis. Então talvez você pense, mas eu não sei fazer nada disso. Como é que eu já vou vender em dólar? Não, você pode iniciar alguma dessas opções aqui em português, em brasileiro ali no Brasil. E daí você, pegando experiência, você vai expandindo isso. Então, por exemplo, o youtuber. Você quer abrir um canal no YouTube, mas daí você não sabe nada. Abre um canal em português, foca em aprender as habilidades. E hoje com inteligência artificial você pode fazer muitas coisas. O programador também foca em primeiro trabalhar no Brasil. E pensa isso como um longo prazo. E a partir do momento que você entendeu que o dólar sempre vai subir, você torna isso como como um futuro que você visualiza a longo prazo. Não pense no curto prazo. Talvez essas coisas não consigam ser feitas agora, mas você pode já, entendendo que o dólar sempre vai subir, você pode já aplicar na sua vida para que você seja sempre preparado. Para daqui 15, 10 anos, você conseguir já ter um retorno interessante e já ter alguma renda em dólar. Então você pode ter também investimentos. Então, investimentos que você pode ter estoques, que seriam ações nos Estados Unidos, REITs, que seriam como os fundos imobiliários. Você poderia ter ETFs, que eu acredito que seja a opção melhor para você investir em dólares, porque você acaba pegando uma cesta muito interessante. Existem muitas opções de ETF nos Estados Unidos e você pode montar uma carteira apenas com ETFs. Se vocês tiverem mais interesse sobre esses assuntos de economia mesmo, investimentos, ao invés de eu só passar por cima, eu posso me aprofundar também. Eu tenho bastante conhecimento, eu invisto já faz 5 anos que eu invisto fora do Brasil, então eu tenho algum conhecimento e eu posso passar para vocês. Hoje eu só invisto em ETFs, porque eu acredito que seja a maneira mais fácil, que você não precisa ficar acompanhando, não precisa ficar lendo relatório, enfim. É bem simples, você pode escolher opções que contemplem toda uma gama de ações, de estoques e de rates, e você vai ter uma boa opção, né? Você também tem criptomoedas, então, que hoje elas estão em alta, né? Pelo menos no final do ano 2024, que eu estou gravando o vídeo, e está todo mundo falando de Bitcoin. Mas existem várias outras opções. Talvez até agora que o Bitcoin já subiu, seja uma opção você pegar algumas moedas que não tem uma dominância. Posso também trazer conteúdo sobre criptomoedas, muito interessante esse assunto. E a gente pode, então, desenvolver mais. Mas, passando por cima, seriam essas opções que eu acredito que são investimentos. Agora, uma coisa que é importante você entender: dinheiro você ganha com trabalho. Não entenda investimentos como uma forma de ganhar dinheiro.
Dinheiro você ganha trabalhando e com o suor do teu trabalho, com aquilo que sobra, com aquilo que você reserva, você investe. Você não tem que investir pensando em ganhar dinheiro. Você vai investir aquilo que você trabalhou e ganhou. Porque a partir do momento que você entende que dinheiro vem do investimento, você vai começar a querer gastar esse dinheiro do investimento. E dinheiro do investimento você não gasta, você acumula para que ele te pague isso daqui 20, 30 anos. Mas se você já for com esse pensamento de ganhar dinheiro com investimento, você vai começar a fazer trade, você vai começar a fazer movimentações que você não deve fazer. E também foque em trabalhar e ganhar bem e invista o que puder. Tá? Então, foque em trabalhar. Então, foque naquela maneira que eu falei inicialmente, de você focar em habilidades úteis, para depois você poder começar a investir. E daí você vai conseguir, então, ganhar melhor, enfim, investir mais. Em investimentos é a garantia do teu eu do futuro. Pense em longo prazo. Então, acredito que o grande problema do brasileiro é não pensar em longo prazo. Você precisa pensar no longo prazo para que você consiga entender que você precisa atingir algumas metas, alguns conhecimentos, e isso demanda tempo, esforço. E tudo que eu passar aqui não vai ser do dia para noite, você vai conseguir construindo aos poucos e isso vai acontecendo ao longo da tua vida. E também, não invista para aposentadoria, sim para ter segurança. Não invista pensando em se aposentar. Invista pensando em ter uma reserva, ter uma segurança e viver a vida bem. Esse que é o principal ponto. E a consequência, você vai acabar conseguindo construir uma boa carteira de investimentos. E, por fim, negócios que exporta em dólar ou que você pode ganhar dinheiro trabalhando no Brasil. Negócios que podem fazer isso seria commodities em geral, então soja, milho, gado, hortaliças, frutos, enfim, que você acaba tendo uma cotação em dólar e isso vai gerar para você um ganho, um retorno, criando produtos digitais para gringos. Então você trabalhar, ao invés de criar um curso em português, um e-book em português, você vende esse e-book em inglês, no caso em dólares. Talvez você venda um e-book por, sei lá, 20 reais, você pode vender por 20 dólares. Então teu ganho, um retorno vai ser muito maior. Você pode ter um YouTube com canais em inglês, espanhol e francês. Acho que é uma sacada hoje que muitas pessoas estão fazendo, que é os canais Dark e tem outros idiomas. Então hoje com a inteligência artificial você tem o mesmo trabalho que você teria para fazer um canal em português, você faz um canal em outro idioma. Você pode fazer em um idioma que você quiser. Hoje com inteligência artificial de gravação de voz, você pode fazer até em árabe. E hoje o ChatGPT, ele faz tudo na língua que você quiser. Então você pode trabalhar isso. Então desenvolva as habilidades que eu falei inicialmente e daí você pensa em abrir a caixa para você ganhar em dólar. Fazer dropship internacional. Hoje no Brasil não compensa mais fazer dropshipping por conta do alta do dólar e por conta dos impostos. Mas você ainda pode fazer a mesma coisa que você faria no Brasil, porém montando um e-commerce nos Estados Unidos ou em algum país aqui da América do Sul para você ganhar em pesos, né? Mas daí no caso você vai continuar ganhando uma moeda mais forte. Você pode trabalhar vendendo em euro para a Europa, por exemplo. Enfim, existem várias opções. E você tem que entender que esse negócio ele tem uma capacidade maior, porque ele será um negócio antifrágil. Então você sempre vai ganhar. Sempre vai ganhar, por causa que quando o dólar sobe, você vai ganhar. Agora, quando o dólar cai, você ganha por conta do teu dinheiro que está no Brasil também. Então, teu negócio vai gerar menos dinheiro, mas teu dinheiro vale mais no poder de compra. Então, para você ganha nos dois cenários. É interessante você ter um negócio que gere dólar. E você aproveita o melhor dos mundos, né? Ganha em moeda forte e gasta em moeda fraca. E também o custo para manter um negócio que ganha em dólar é igual a manter um negócio que ganha em real. Então, se você mora no Brasil, o teu custo é o mesmo, só que o potencial de retorno em dólar é muito maior do que em retorno em real. E outra coisa, novamente, vou repetir, que é você precisa falar inglês. Esse aqui é o ponto-chave de tudo esse vídeo. Você pode fazer tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Você pode pensar, entendi por que o dólar ele sobe, por que o dólar sempre vai subir, por que eu preciso, né, focar em ganhar em dólar, por que eu tenho que entender isso e como que eu posso ganhar com isso. Eu entendi as opções. Mas se você não entender que você precisa falar inglês, você nunca vai conseguir realmente aplicar o que eu falei aqui. Porque é impossível você aplicar sem saber o mínimo de inglês. Então, foque em aprender inglês. E para isso eu vou criar um próximo vídeo que vai ser sobre isso. Beleza, peregrinos? Vou apresentar o meu método
Meu método não, é um método que eu utilizo e que foi o único que funcionou para mim depois de anos tentando aprender inglês. Mas quero demonstrar para vocês também, para que vocês possam se desenvolver e aprender de uma vez por todas a falar inglês, beleza? Valeu, pregnos. Até mais. Falou.